Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, boa notícia, o aeroporto Salgado Filho volta a operar 100%. Carga de alimentos em veículos sem refrigeração é apreendida e descartada. Rompimento de tubulação provoca oscilação no abastecimento de água. Gramado ganha um documentário sobre os 70 anos de emancipação. Como surge uma vocação religiosa? Como é a carreira de um padre? Confira na entrevista com Eduardo Saraiva, que está completando 25 anos de ordenação. É depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança cartão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come on and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Mais uma boa notícia para o turismo. Aeroporto Salgado Filho volta a operar 100%. A conclusão das obras na pista da base aérea de Porto Alegre após a enchente que manteve o aeroporto fechado por pelo menos 5 meses vai trazer um alívio para as companhias aéreas e a região da Serra em função do turismo. A partir das 8 horas da manhã desta segunda-feira, o aeroporto de Porto Alegre voltou a funcionar 24 horas. A pista de 3,2 mil metros foi totalmente liberada. Com a conclusão desta etapa, o Salgado Filho terá um aumento no número de rotas. A ampliação também permite o retorno de voos internacionais à capital gaúcha, com pousos e decolagens de 5 destinos. As obras de recuperação já somam um investimento de 550 milhões. Carga de alimentos em veículos sem refrigeração é apreendida e descartada.
Uma abordagem da Brigada Militar de Gramado, realizada na última quarta-feira, revelou que um veículo sem refrigeração transportava carnes, embutidos e alimentos congelados. A vigilância sanitária foi chamada e constatou que a empresa que realizava o transporte não possuía alvará sanitário e, portanto, não estaria autorizada a transportar alimentos. Os insumos tinham como destino supermercados e restaurantes de Gramado e Canela. O transporte de alimentos congelados deve ser feito em um caminhão capaz de manter a temperatura do produto a 18 graus negativos ou inferior. O aumento na temperatura só pode ser tolerado por curtos períodos, porém ela nunca deve ser superior a 15 graus negativos. No momento da inspeção, a vigilância sanitária encontrou temperaturas que variavam entre 8,5 graus negativos e 17,4 graus negativos. A vigilância realizou apreensão e descarte da carga no aterro municipal e o veículo foi apreendido pela Polícia Civil, que irá investigar o caso. Rompimento em tubulação provoca oscilação no abastecimento de água em Gramado. A distribuição de água para os municípios de Canela e Gramado está em recuperação nesta segunda-feira, após o rompimento de uma tubulação nesse domingo, em um dos sistemas de bombeamento da estação de tratamento de Canela, que também é responsável pelo abastecimento em Gramado. Equipes da Corsã fizeram a manutenção emergencial na tarde de domingo. Na madrugada desta terça, será feita uma parada programada para a colocação de uma peça nova em substituição à que foi recuperada. Em Gramado, ainda estão com instabilidade ou interrupção no fornecimento de água, moradias no centro e dos bairros Mato Queimado, Planalto, Vila Moura e Világio. Para auxiliar na recuperação dos níveis dos reservatórios nas partes mais altas de ambos os municípios, a Corsã disponibilizou 10 caminhões-pipa. Gramado ganha documentário sobre os 70 anos de emancipação política. Gramado completou 70 anos de emancipação política neste domingo. Quem olha para a cidade de hoje não imagina o quanto foi difícil a emancipação de Taquara. A história vai estar detalhada no documentário 7 décadas em 7 atos, produzido pela Gramado TV e com pesquisa histórica do jornalista Hilton Miller. O filme reúne depoimentos de historiadores como Sebastião Fonseca de Oliveira, Romeu Rigel, Iraci Casagrande Coupe, Vanderlei Cavalcante e Carlos Gilberto Drexler. Mais de 2.000 fotos de época foram analisadas e selecionadas para mostrar o povoamento de Gramado a partir de 1845. O documentário contou com o apoio decisivo da Gramado Parques. Ainda sobre os 70 anos de emancipação política de Gramado. Amanhã haverá uma homenagem na Assembleia Legislativa, uma proposição do deputado Joel de Igrejinha, e a Gramado TV vai transmitir a partir das 14 horas aqui pelo canal do YouTube e demais plataformas que transmitem a programação 24 horas. E às 19 horas a Gramado TV vai transmitir a cerimônia de apresentação do documentário sobre os 70 anos de emancipação de Gramado. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em Gramado e região. Em função do ciclone subtropical Biguá, Gramado, assim como várias regiões do estado, registrou chuva e ventos fortes neste final de semana. A segunda iniciou chuvosa e com temperaturas baixas, que não ultrapassaram os 18 graus. Na terça, a previsão é que a temperatura suba mais um pouco, com a mínima ficando em torno dos 10 graus, mas a máxima subindo para 22. Até o momento, a meteorologia prevê que a chuva dê uma trégua e o tempo seja de céu nublado, com possibilidade de sol em alguns momentos.
A cobertura dos 70 anos de emancipação política de Gramado é um oferecimento da Gramado Parques. Vem aí o documentário 7 décadas em 7 atos. Como surge uma vocação religiosa? Como é a vida, a carreira de um padre? Nós vamos aproveitar os 25 anos de ordenação do padre Eduardo Saraiva para conhecer um pouco mais sobre ordenação, carreira, vocação. Seja bem-vindo, Padre Eduardo. Obrigado, Miron. Aqueles que nos acompanham pela Gramado TV, é uma alegria poder, nesses 25 anos de sacerdócio que amanhã completo, poder conversar um pouco com todos os telespectadores. Completa nesta terça-feira, dia 17. Terça-feira, 17 de dezembro, 25 anos de sacerdócio. Voltando àquela primeira pergunta, quando surgiu a vocação? Eu sou natural de Rio Grande, extremo sul do estado, e lá minha família já era inserida na comunidade, né? Meu pai era ministro da Eucaristia, como casal envolvido sempre em movimentos da igreja, e eu já me conheço como gente dentro da minha comunidade de fé, era a segunda casa, né? E aos poucos foi despertando o desejo e a vontade de seguir os passos da vida religiosa no sacerdócio, também pelo testemunho do padre da minha paróquia, do meu pároco, né? Por o modo como ele celebrava. Inclusive naquela época era comum se ter a vespa, a lambreta, né? Eu era coroinha e eu ia de lambreta junto com ele, em pé na frente, poderia, naquela época se podia, nas comunidades para celebrar a missa. Tenho isso ainda em mente, muito presente. Então essa realidade toda que envolvia as celebrações, a vida de comunidade, fez com que essa chama da vocação fosse aumentando dentro do coração daquele menino, né? Os estudos começaram em Rio Grande e depois terminaram aonde? Os estudos começaram na Diocese de Rio Grande, no Seminário Menor, Santo Cura d'Ars, onde eu fiz todo o ensino médio. Depois nós viemos até Gravataí para um curso chamado propedêutico, que é um curso de preparação antes das faculdades de Filosofia e Teologia. E o meu estudo terminou no ano de 99 no Seminário Maior de Viamão, né? Seminário regional aqui do nosso estado. E aí começou a carreira, a jornada, começou por onde? Começamos na primeira paróquia, paróquia do bairro Rondônia, em Novo Hamburgo, né, paróquia Nossa Senhora das Graças. Lá eu fui vigário paroquial, ajudava o padre Paulo Wendelin, que é conhecido como padre dos remédios, né, padre que atua com a medicina natural. E lá foi o meu primeiro ano de sacerdócio naquela comunidade, no ano de 2000. E como é que é a carreira, como é que é a jornada de um padre? É cansativo também, o pessoal acha que é tranquilo, a gente está conversando numa segunda-feira aqui, mas o domingo é muito pesado. Tem, inclusive, a segunda-feira é o dia da folga, né? Normalmente a folga do padre é na segunda-feira, a gente chama o nosso domingo, né? Claro, as comunidades, elas exigem de nós o trabalho pastoral, né? O atendimento das pessoas. E aqui Gramado ganha uma particularidade por causa do turismo. Muitas pessoas acorrem pedindo bênçãos, as confissões, a direção espiritual. E, além disso, as próprias comunidades da cidade, né? Então, são muitas comunidades que devem ser atendidas. E o nosso trabalho depende de uma agenda bastante cheia, né? Mas também muito gratificante. Até alguém brinca, às vezes, de vez em quando, mas o padre não faz nada, só reza a missa. Mas mesmo a celebração da missa deve ser feita com bastante piedade, né? Bastante preparada, para que as pessoas aqui possam enxergar também nas celebrações, né, algo que toque o seu coração e as ajude a chegar mais perto de Deus. Então, o trabalho é bastante corrido, mas é bastante gratificante. Qual é a característica da comunidade de Gramado que mais lhe chama a atenção? Salta aos olhos a rotatividade das pessoas, né? Nunca são as mesmas pessoas, né? Isso tem duas realidades bem presentes. Uma, que isso traz assim sempre uma novidade, nós não sabemos quem vamos encontrar, né? São sempre situações diferentes. Por outro lado, também a gente não consegue, de certa forma, aprofundar muita coisa, porque as pessoas vêm aqui no domingo, na segunda às vezes já não estão mais aqui, né? Então, mas tudo isso faz parte da riqueza, né, daquilo que diz respeito à ação pastoral da igreja. Então, aqui em Gramado, a gente tem que adaptar o modo como a gente vive a relação pastoral e espiritual àquilo que nós temos. As pessoas aqui são turistas, né? Elas vêm, elas querem viver uma liturgia bem preparada, bem vivida, bem celebrada.
depois levar para casa justamente no seu coração não só as lembranças de Gramado, não só os chocolates, não só os passeios, mas também levar espiritualmente algo que possa lhes ajudar a ter daqui uma lembrança boa, uma lembrança favorável. Padre Eduardo, por que tem havido tanta dificuldade da igreja em encontrar novos padres? Seriam as atrações mundanas de hoje? Eu digo assim, Deus sempre continua a chamar, né? Acredito que a nossa celebração de amanhã vai ter um pouco esse cunho, o chamado que Cristo continua fazendo. Há jovens que então abrem o coração a essa realidade, que é uma realidade bastante, vamos dizer assim, impactante, né? Que exige de nós uma decisão forte, né? E hoje em dia, o modo como o mundo caminha, as realidades humanas caminham, nem sempre nós encontramos pessoas assim com tanto, vamos dizer, elan, de poder dizer assim, né? Capaz de fazer essa entrega, que é uma entrega total ao reino de Deus, uma entrega de uma vida toda, não é por um certo número de anos, mas é por uma vida toda, integralmente o tempo todo. Isso às vezes assusta as pessoas. Hoje é um mundo muito superficial, às vezes, onde tudo é muito passageiro, né? Hoje que aquilo que é notícia, amanhã já não é mais, tu sabe bem disso, né? E assim também, às vezes, é a dificuldade de uma pessoa querer, né, alcançar ou querer buscar algo para a sua vida que seja para a vida toda, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo no mundo atual, né, para que se possa escolher a vida religiosa, a vida sacerdotal. Embora a nossa diocese de Novo Hamburgo seja no estado, em porcentagem, a diocese que mais vocações, mais seminaristas tem, né? Mais rapazes buscando assim a vida religiosa, fazendo seu estudo e se preparando. Nervoso com a missa de terça-feira? Não, nervoso não diria, mas saudoso, né? Sabe que quando a gente celebra uma data assim, vem na cabeça, no coração da gente, tantas pessoas que passaram por nós, meus pais que já não estão mais aqui, meu sobrinho que também é falecido, né? Então são pessoas que nos marcam profundamente, são pessoas nossas que já não vão poder estar aqui, né? E sei que do céu, de junto de Deus, eles olham também por mim aqui. E saudoso por aqueles com que tive contato ao longo desses 25 anos, que vou poder rever de novo, né? Poder encontrar, abraçar e festejar. Então, assim, um pouco saudoso, nervoso não, saudoso e também feliz ao mesmo tempo, por poder viver essa realidade, poder celebrar com os meus amigos esse dia tão importante. A comunidade católica de Gramado, então, está convidada nesta terça-feira, dia 17, 19 horas, a missa de 25 anos, a missa de jubileu do padre Eduardo Saraiva. Muito obrigado pela entrevista, padre. Eu que agradeço, um abraço, uma bênção para todos. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e pelas plataformas RBT, Adilnet e Unifique. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.